Olá, olá, aqui é o Bruno Araújo do construçãoprodutiva.com.br. Hoje eu botei aqui a minha camisa listrada aqui, xadrez, clima de São João, festa junina, para a gente continuar nossa série aqui de detalhes sobre forros e paredes em gesso acartonado, né? A gente está passando aí por uma série de detalhes. Se você não assistiu ainda os outros vídeos dessa série, você pode assistir também. A gente já falou sobre sanca invertida, a gente já falou sobre detalhes de cortineiro, e hoje nós vamos falar sobre detalhes de tabicas. Tabicas são esses detalhes aqui que a gente vai falar. É o encontro da parede com o forro quando você tem um detalhe que você solta o forro da parede. E você tem algumas formas de fazer, você tem alguns detalhes diferentes. E eu vou mostrar para vocês aqui dois detalhes de tabicas. Bom, o primeiro detalhe que eu quero falar é esse detalhe aqui de tabica aberta. Esse detalhe de tabica aberta é muito comum quando você quer fazer um retorno de ar-condicionado, ou então uma exaustão de banheiro, muito utilizado. O pessoal chama também de forro flutuante, enfim, tem vários nomes. Mas eu vou falar aqui sobre esse detalhe, como que ele é executado. A gente muitas vezes vê que os arquitetos detalham isso aqui e falam assim, eu quero aqui uma abertura de 3, de 5 centímetros, enfim. Então, como é que é executado isso aqui? Bom, a gente executa essa faixa de cima aqui, que é como se fosse um tapa-vista, com uma cantoneira 25-30 aqui, ó. Simplesmente isso. Agora, qual é o detalhe? O detalhe é que você não pode aumentar muito essa medida aqui. Essa medida ela deve ser de, no máximo, vou botar aqui, ela vai de 5 a 10 centímetros. Então, de 5 a 10 centímetros essa faixinha aqui. Acima disso, você já vai ter que estruturar de uma forma diferente. Você já vai ter que botar uma canaleta na ponta, porque aí já começa a ficar um balanço muito grande. Então, todo balanço com gesso acartonado você faz no máximo até 10 centímetros. Acima disso, você tem que estruturar de uma forma diferente. Então, basicamente é isso. Essa faixinha de cima, você coloca a cantoneira 14, 25, 30 aqui, a parafusa e pronto, já foi. O parafuso pega bem aqui, né? Enfim, e a parte de baixo é uma parte do forro, que você vai estar lá com o forro estruturado com canaleta, né? Normal, com canaleta, regulador, o tirante, né? Que vai prender ele lá na laje. E na ponta aqui, nessa ponta aqui, para você ter aquele acabamento que eu já mostrei para vocês, você vai entrar com a cantoneira 1430, tá? Essa cantoneira 1430 que faz esse acabamento da borda da placa. Ok? Alguma dúvida aqui? Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou te responder. O outro detalhe que a gente vai falar de tabica é um detalhe que é também uma tabica que ela pode ser aberta ou fechada, eu vou explicar para vocês como é que é, utilizando a tabica metálica. A tabica metálica é um perfil que ele tem esse formato aqui, ó. Vou desenhar para você. A tabica metálica ela faz esse desenho aqui e ela tem uma aba aqui. Para que serve essa aba? Para você vir aqui e parafusar a placa de gesso. E essa aba aqui, normalmente ela vai ter aqui 14 milímetros, tá? Só para você ter uma ideia, eu vou desenhar aqui um pouquinho maior. Tá? Esse é o desenho da tabica. A tabica ela tem esse rebaixo aqui para você receber a placa, ok? Depois, quando você vem com a massa aqui dando acabamento, você acaba preenchendo essa diferença, porque a placa ela tem 12,5 e essa aba da tabica ela tem 14 milímetros. E a tabica, em termos de medida, ela tem aqui ó, aproximadamente aqui, ó, 28 milímetros. Aqui ela tem 21 milímetros. Então aqui ela vai ter 49 milímetros. Então, por que é importante você saber dessas medidas? E outra coisa, aqui na abertura dela, ela tem também 21 milímetros. Então você tem uma abertura de 2 centímetros por quase 3 centímetros, 2,8 centímetros. Por que é importante você saber essas medidas? Porque quando você está projetando um forro com tabica, você tem que ficar atento ao pé direito livre. Por quê? Numa estrutura dessa comum com canaleta, como eu falei, você tem que deixar uns 5 a 10 centímetros ali, dependendo do tipo de regulador que você está né, que você está usando. Você pode utilizar até 5 centímetros quando você está utilizando um regulador anão. Mas normalmente você tem que deixar pelo menos 10 centímetros de entreforro livre para você conseguir. Enfim, a gente fala entreforro, mas é um elemento, um duto de ar-condicionado, alguma coisa que impeça você de estruturar. Mas quando você usa a tabica, você tem que se preocupar, porque nessa área do forro, aqui, você tem que ter
tudo livre, 5 centímetros acima do nível do forro, porque é exatamente essa medida da tabica aqui, ó, ela tem 4,9 centímetros. Então você tem aqui, vamos dizer, 2,30, você tem que ter 2,35 livre para você fazer a instalação da tabica, porque a tabica ela precisa aqui de 5 centímetros para ser instalada. Bom, hoje eu queria mostrar para vocês esses dois detalhes, são detalhes muito frequentes. Essa tabica aqui ela também é utilizada perfurada, ela tem dois tipos de perfuração, ela pode ser perfurada aqui ou aqui, tá? E você também pode fazer a ventilação pelo entreforno quando é uma exaustão ou quando é um retorno de ar-condicionado. Um detalhe que quando você faz retorno de ar-condicionado com tabica metálica, normalmente o projetista de ar-condicionado ele vai te pedir para você falar qual é o tamanho dos furos, enfim, ele vai te pedir um pouco mais de informações. Normalmente, o projetista de ar-condicionado te dá essa dimensão dessa tabica aqui, que a gente chama de tabica de gesso, então você tem que seguir o projeto do projetista de ar-condicionado, que ele vai te dar uma metragem quadrada de abertura para você respeitar e para você ter a vazão de retorno de ar-condicionado, de exaustão, enfim. Isso é uma parte mais voltada para exaustão e ar-condicionado. Bom, então são os dois detalhes que eu queria mostrar para você hoje, continuando aqui essa nossa série sobre detalhamentos de forros de gesso acartonado. Se você está gostando dessa série, mais uma vez eu te peço, compartilhe com seus amigos, curta aqui. Realmente tem sido muito prazeroso ver que vocês estão gostando dessa série de vídeos, porque a gente tem tido uma repercussão muito boa, muita gente curtindo, muita gente comentando e muita gente compartilhando. Eu fiquei muito agradecido, estou aqui deixando meu muito obrigado e amanhã a gente tem mais um vídeo falando sobre detalhamentos em forros e paredes de gesso acartonado. Muito obrigado e até amanhã.